Bom, estamos começando aqui nossa quarta monitoria do dia 20 de julho de 2021. E o nosso tema aqui vai ser, vamos falar um pouco da relação do Newton com o Kant, falar do Goethe, falar um pouco da paisagem e buscar estar fazendo isso da melhor forma possível, né? Deixando o mínimo de dúvidas ao decorrer. Bom, conforme a gente está vendo aqui nessas monitorias e durante as aulas, a gente compreendeu que o conceito da física sobre espaço e o seu desenvolvimento foi muito importante para a geografia, porque afinal de contas, o espaço geográfico é um conceito da geografia. Porém, os fundamentos, sua origem, o lugar onde ele foi pensado primeiro, conforme nós estamos vendo aqui nos nossos estudos, foi na física. Portanto, é necessário que a gente entenda um pouco da física para a gente estar compreendendo um pouco da geografia também. Afinal de contas, quanto mais a gente for adentrando ao conteúdo, mais a gente vai ver que a geografia ela tem diversas vias de acesso. Ou seja, são vários lugares, né, que chegam até a geografia. Ela reúne muitas coisas. E por si só, ela vai ter a sua essência, que a gente vai ver ao longo das aulas posteriores, que a essência dela vai ser fazer relações, né? Fazer relações geográficas. Então, beleza. O que a gente tem de interessante aqui no Kant? A gente vai ter no Kant aquilo que deu base para o Newton pensar da forma que ele pensava, que basicamente a natureza é imutável. Ou seja, que basicamente o jeito que a gente entende a natureza vai ser dessa forma para sempre. Ou seja, a gente está vindo de um contexto antes de Darwin, aqui, igual o professor falou na aula, né? Ou seja, aqui eles não tinham aquele estudo das espécies, dos fósseis, a gente não tinha essa concepção de evolução. Para eles, as coisas eram da forma que eram e sempre foram da forma que foram. Ou seja, não teve uma evolução da humanidade, não teve uma evolução dos animais, das espécies, não teve um desenvolvimento, uma modificação. Correto? Então, beleza. Essa era a forma que eles pensavam. Bom, basicamente, para o Kant aqui, o que o Kant absorve do Newton? Parte da sua concepção de espaço. O que era essa concepção de espaço do Newton passando para o Kant? Basicamente, seria uma localização puramente, porque seria puramente a localização das coisas. Isso que seria a concepção de espaço, né? Para o Kant aqui, fazendo essa adaptação. É como se a geografia, né? Agora fazendo essa associação espaço-geografia, a geografia aqui seria apenas para localizar as coisas no espaço. Certo? Para o Kant aqui, nesse momento, nesse primeiro momento da vida dele. Então, ainda seguiria a ramificação do Newton de ser uma geografia mais utilitarista, né? Uma geografia que teria a função apenas de servir de suporte. Não teria o caráter humano, né? Que a gente tanto destaca e tanto acha importante para a conjuntura do desenvolvimento geográfico, enquanto sua gênese aqui. Bom, tranquilinho, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Bom, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Bom, o que acontece? Assim como o professor falou, e vale a pena a gente ressaltar, o Kant ele vai começar assim, né? Ele vai começar com essas primeiras ideias, e depois, no mais tardar da sua vida, ele vai ter uma mudança, ele vai abraçar algo mais próximo ao que seria a geografia, o conceito de espaço, que se associaria ao conceito de espaço geográfico, que é o do Leibniz, né? Que é basicamente o espaço relacional que a gente estava falando. Né? Ok, mas durante esse primeiro momento, Kant está muito mais associado ao Newton, que é aquele espaço, aquela geografia utilitarista, apenas de localização dos lugares, diferenciação de áreas, algo sem o caráter humano, né? Porque ele não poderia ser codificado, conforme vimos nas outras aulas. Ok, bom, quais são os conceitos interessantes que a gente pode falar do Kant para a gente dar procedência ao nosso entendimento de geografia, que é o seu conceito de espaço e tempo. Bom, conforme vimos na aula anterior,
O que é essa noção do espaço em Kant é a priori, né? Basicamente, conforme vimos nas aulas anteriores e nas monitorias anteriores também, a priori é basicamente algo que já está em nós, né? Por exemplo, a gente deu o exemplo da questão da prioridade, né? O que é quando a gente dá prioridade para algo? A gente escolhe, né, prioritariamente na nossa mente e, através do esforço mental, a gente coloca aquilo numa posição elevada. Ou seja, por exemplo, se você escolhe primeiro, sei lá, por exemplo, vir aqui na monitoria em vez de fazer qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo, significa que você está fazendo uma escolha dando prioridade para algo que você acha mais importante. A priori, é mais ou menos por aí. É uma coisa que você pode partir para entender ela. Mas basicamente, quando Kant fala que algo está a priori, significa que algo está dentro de nós, certo? E se está dentro de nós, significa que a gente parte daqui, né, de dentro de nós, para entendermos o que está fora. Isso é uma mudança muito significativa, que até o Francisco ressaltou, e eu ressalto aqui também. É isso que fez o Kant revolucionar o modo de pensar. Porque até o Newton ali, era basicamente o seguinte: nós iríamos estudar o mundo exterior para depois, né, entendermos como ele funciona. O Kant ele vai ter uma mudança significativa. Basicamente, ele vai dizer que a gente tem que compreendermos a nós mesmos para depois compreendermos o mundo. Ou seja, para você entender o mundo de verdade, você primeiro tem que entender quem que está o observando, quem está vivenciando aquele mundo. Correto? Então, é uma revolução no modo de pensar. Está mudando o foco. Primeiro você só queria entender o mundo como se ele estivesse fora do ser humano. O Kant vai falar o contrário, que o mundo ele existe primeiro dentro de nós para depois existir fora. Ou seja, se a gente está percebendo o espaço ao nosso redor, significa que essa concepção de espaço primeiro existe em nós. Se nós estamos compreendendo algo, por exemplo, como a nossa casa, significa que esse conceito ele está trabalhado dentro de nós, né? Lógico, nós atualmente, né, na idade moderna que nós estamos, a gente entende que agora, com o desenvolvimento de diversas áreas que na época deles eles não tinham acesso, que na verdade a gente tem um processo sim de adaptação, a gente tem um processo sim de evolução, mas para eles não. Para eles as coisas eram mais estáticas, para eles a gente sabia as coisas porque aquilo estava dentro de nós, era uma concepção nossa que existia dentro de nós. Uma coisa era aqueles conceitos que estavam a priori, ou seja, estavam dentro de nós. Tranquilo? Conseguiram entender essa questão da priori? Belezinha? Bom, então tranquilo. Vamos lá. Bom, para o Kant, tanto a questão do espaço como do tempo são questões a priori, ou seja, são coisas que existem dentro de nós. Por exemplo, se a gente olha para uma árvore, né, e a gente olha, percebe as suas folhas, aqui fazendo um resgate também do exemplo que o professor deu em aula, se a gente vê elas amarelando, a gente está vendo, a gente entende que o tempo está passando. Se nós olhamos para nós mesmos no espelho, se nós olhamos para as coisas, a gente consegue perceber que as coisas estão envelhecendo, que o tempo está passando, certo? A gente tem uma percepção de tempo quando a gente observa as coisas. E para o Kant, essa noção é o quê? A priori. Ou seja, está dentro de nós. Nós temos a noção de conseguir observar para o mundo e perceber que o tempo está passando. Certo? A gente olha pro sol, a gente olha quando tá meio-dia, tá aquele sol ensolarado, tá tipo bem claro, aquele sol quente. Aí agora a gente chega no final da tarde, olha pela janela, vê que o sol já está mais baixo, está entardecendo, daqui a pouco fica a noite, né, o sol some, dá espaço para a lua, o céu fica estrelado. Então a gente consegue, observando, perceber que o tempo está passando. Por quê? Isso é um conceito que para o Kant está dentro de nós. Assim como noção de espaço. Por exemplo, se nós estamos pegando um ônibus ou andando de carro ou de moto, quando a gente está passando pela cidade, a gente tem essa noção de deslocamento. A gente consegue, ao mesmo tempo que a gente observa as coisas passando, a gente percebe que a gente está se deslocando nesse espaço, certo? Então, tanto essa noção de espaço e tempo para o Kant existe dentro de nós, ok? Bom, e até, né,
provavelmente vocês vão ouvir falar no Fundamentos de Geomorfologia, ou em Geomorfologia 1, ou ao longo do tempo, quando vocês forem estudando Geomorfologia, e provavelmente falar do ciclo de Davis, né? O que seria esse ciclo de Davis? Seria o auge desse estudo, né? Dessa noção de passagem de tempo, que basicamente ele vai falar que a geomorfologia ela vai ter fases, né? O relevo ele vai ter fases, e essas fases vão se modificando gradativamente ao longo dos milhares de anos, né? Ao longo dos anos. Belezinha? Bom, vamos dar continuidade. Tá, vamos ver. No entanto, tá? Aqui ainda falando, né, daquela questão da noção de espaço que está embutido em nós e aquela coisa, a questão da descrever, né? Basicamente, a noção do espaço para o Kant é basicamente localizar e descrever. Então, é uma geografia ainda utilitarista com base em Newton, né? É isso que está dizendo aqui. Descreveria a localização das coisas no espaço. Vamos lá, continuar. Bom, observações importantes. Concebendo o espaço como absoluto, ou seja, quem que definiu o espaço como absoluto? Newton, né? O jovem Kant, assim como Newton, aqui o nome dele aqui, compreenderia a natureza como imutável, ou seja, ela basicamente existe dentro de nós, não muda, não evolui, não se modifica, é assim do jeito que é, por Kant, né? Durante o período que ele viveu, antes de Darwin, antes de tudo que a gente tem acesso hoje de informação. Bom, o que seria essa natureza imutável? Só um momento, peraí, deixa eu só um momento, peraí só um segundo. Bom, e o que seria, né, essa natureza imutável? Bom, ou seja, né, o que existe e sempre existiu, apenas se alterando devido à atuação das leis universais. As espécies sempre seriam as mesmas. Ou seja, basicamente ele está dizendo o seguinte, que as únicas coisas que modificam são aquelas que as leis da mecânica, né, as leis universais propostas pelo Newton, quando elas agem. Quando elas agem, tem mudança. Se elas não agirem, não tem mudança, não tem evolução. Enfim, para eles era basicamente isso que era o mundo. Era uma natureza imutável. Ok. Bom, aqui ele vai falar, né, que posteriormente Buffon ele vai alterar essa visão, se aproximando tanto de Leibniz como de Buffon. Ah, não, Linneu, né? Que vai aproximar tanto de Leibniz como Buffon. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que basicamente ele vai inserir um elemento a mais aqui. Ele vai entender que a natureza realiza relações entre si. A relação entre o ciclo hídrico e a fertilidade do solo, entre a formação do relevo e a questão dele estar ou não propício para a agricultura, por exemplo, ou para a construção de uma cidade. Ele vai entender que existem sim as relações, porém, mais para frente no período da sua vida, no período mais, quando ele estiver mais velho, né? Vale lembrar, pessoal, que o Kant ele viveu uma vida muito regrada com a sua filosofia, né? Ele basicamente viveu focado apenas nos estudos, dedicou a vida dele inteira apenas a estudar e, ao que tudo entende, ele morreu apenas se dedicando aos estudos, ao conhecimento mesmo, ao desenvolvimento desse pensar, né? Então, que todas as obras que a gente tiver contato com Kant vão ser obras que foram escritas com um tempo muito alto investido. Tanto é que, se eu não me engano, o Kant ele vai soltar as obras dele mesmo, vai publicar as obras dele quando ele já estiver bem velho, né? Então, para vocês verem como que ele se dedicou bastante a essa questão do pensar, né? Então, vamos lá. Bom, e qual que é a crítica, né? Onde que ela vai se assentar? Ela vai se assentar no generalismo metodológico da mecânica, pois Kant, já velho, passaria a buscar a resposta pelas relações. Ou seja, no final da sua vida, o Kant vai mudar essa perspectiva, ele vai desconectar um pouco dessa perspectiva newtoniana. Ele vai perceber que nem tudo no universo se explica apenas pelas leis universais da mecânica. Muitas coisas precisam de outras relações para serem entendidas. Por exemplo, como que ele ia
Como que o Kant ia explicar, sei lá, uma memória afetiva partindo das leis universais? Como que o Kant ia explicar o porquê que as pessoas gostam de morar em um determinado lugar usando a mecânica? Como que ele ia explicar é, por que que as pessoas preferem morar às vezes num lugar onde é menos fértil, em um solo menos improdutivo, do que um lugar onde é mais produtivo? Ou seja, ele vai estudar, ele vai ver que tem coisas que a mecânica não explica. Só a mecânica pura. Ela pode estar presente no estudo, mas ela não explica a totalidade. Belezinha? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Bom, tudo bem. Só deixa eu dar uma acompanhada aqui para ver se já vai inspirar. Alguém fica observando para mim se vai aparecer um reloginho no canto indicando se a aula vai expirar ou não, tá bom? Porque aí a gente já troca o link para não perder a continuidade da aula. Tudo bem? Ok, beleza. Bom, tranquilo. Bom, diferente de Linneu para Buffon, a classificação de uma espécie deveria ser necessariamente relacional, uma vez que a espécie seria o produto das relações intrínsecas a si mesma, mas também das relações com outras espécies com o ambiente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que basicamente, para uma espécie se desenvolver da forma que se desenvolve e ter os hábitos e os costumes que ela tem, é devido à sua relação com a sua própria espécie, ao mesmo tempo que ele se relaciona com o meio e outras espécies. Ou seja, as relações que vai formá-la da forma que ela é, né? Que vai permitir que ela seja da forma que ela é. Isso é Buffon. Bom, portanto, uma espécie estava sujeita a variações, transformações no tempo e no espaço. Ou seja, é o auge do Kant. Isso aqui, né? Que é falar que uma espécie está sujeita a variações no tempo e no espaço. Porque para o Kant, essas noções do tempo e espaço, por mais que elas tenham essa presença na mecânica, ele entende que vai ter uma transformações. No começo, apenas através das leis universais. Porém, no final da sua vida, ele vai entender que não só é uma transformação do tempo, no tempo e no espaço utilizando dessas leis universais da mecânica, mas também através das relações. Ou seja, é uma junção da mecânica com esse estudo relacional. É uma junção tanto de Newton como Leibniz e Buffon, né? É uma junção dessa física puramente mecânica com essa concepção relacional das coisas, que vai dar base, né, para muitos pensadores, geógrafos que vão vir no futuro. Belezinha? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Bom, a questão do tempo, né? Sabemos a localização das coisas da natureza, pois temos a noção do espaço embutida em nós, somada à nossa experiência da posição nas coisas do espaço, que é o que a gente comentou agora há pouco, né? Que é a questão do espaço e do tempo a priori. São coisas que estão embutidas em nós. E por elas estarem embutidas em nós, nós temos essas noções dentro de nós, nós conseguimos perceber quando elas mudam. Quando nós se deslocamos e vamos de um lugar para o outro, a gente entende que teve uma mudança, que teve uma modificação, que teve uma passagem desse tempo, certo? Bom, vamos lá. Bom, tá. Mas sabemos também que essas coisas passam por transformações. Uma árvore de folhas verdes pode passar a ter folhas amarelas em outro momento, que é o que eu expliquei para vocês, né? Que a gente consegue perceber a mudança do tempo a partir do momento que a gente vê a variação dela, né? São conceitos que existem dentro de nós, né? Tá. O tempo é uma noção a priori, ou seja, dentro de nós. Nascemos com ele e não o sentimos diretamente. Isso é Kant. Bom, novamente, para entender o tempo, precisamos senti-lo através das coisas que se alteram ou não. Ou seja, a gente vai perceber a mudança quando tem alteração. Quando as coisas permanecem o mesmo, a gente não sente essa mudança. A gente sente que ela apenas existe, né? Então, a mudança que vai ser a chave para a gente estar diferenciando as coisas. Aqui, quando você está se relacionando com espaço e tempo, né? Vamos lá.
Se sentirmos o tempo através das folhas verdes e também sentirmos o tempo através da árvore com as folhas amarelas, sem fazer conexão entre os dois, então sentiríamos dois momentos separados. A conexão entre eles é o chave da noção de tempo em Kant. Ou seja, não basta apenas a gente, tipo, olhar para as coisas de forma separada, né? A gente tem que montar uma linhagem temporal. Por exemplo, primeiro a folha ficou verde, depois ela ficou amarela, depois ela caiu, né? Montamos uma linha temporal de acontecimentos. Ou seja, a gente está entendendo aqui o primeiro passo para a junção da geografia com uma ciência que hoje a gente vê como inseparável e fundamental, que é a história. Ou seja, a gente vai estar entendendo aqui uma geografia que tem a modificação do espaço que vai ser analisada através de uma história. Vai ter um histórico de acontecimentos para essa mudança acontecer. Não vai ser algo separado, tipo, uma folha caiu aqui porque sim, não tem um. Não, não é assim. Se essa folha está caindo aqui hoje, teve um histórico de acontecimentos para ela cair. Se esse relevo está aqui hoje, ele teve um histórico de acontecimentos para ele estar aqui. Mesma coisa para a vegetação, para um rio e até mesmo para nós. Né? É basicamente esse princípio que o Kant vai estar dando introdução aqui, que é a relação da história com a geografia. Bom, vamos lá. Vamos lá. O tempo ou a conexão entre os tempos, sentidos por nós, a partir das coisas reais, traria consigo uma história de processos, e que inclusive explicaria a localização das coisas no espaço, que eu acabei de falar para vocês, né? Nós começaríamos a perceber as coisas no espaço partindo da modificação, do que muda, do que varia. Se as coisas estão variando no espaço, significa que teve um histórico de processos para ela variar, para ela estar daquele jeito. Esse aqui é o conceito base para a gente estar entendendo o que é uma paisagem. Uma paisagem é um resultado. Quando a gente olha para o horizonte e vê aquela paisagem bonita, quando a gente está em cima do mirante e olha aquela paisagem, a gente tem que começar a despertar esse olhar geográfico para entender que aquela paisagem que nós estamos admirando é uma resultante de processos. Certo? Aqui o que eu falei para vocês. Ó. Para o Kant, a geografia se ocupa no espaço, ou seja, é uma coisa que ocupa o espaço do mundo real onde as coisas acontecem, e a história do tempo. Ou seja, a geografia cuida do mundo e a história de contar essas modificações, sabe? Que ocorreram no mundo. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa relação. Estão conseguindo entender mais ou menos essa relação entre a geografia e a história? Deixa eu aceitar o Anésio. Boa tarde, Anésio. Conseguindo Boa compreender? tarde, tudo bom? Tudo. Então, Anésio, estamos aqui dando continuidade aqui aos estudos aqui. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo, então tranquilo. Bom, vou pegar uma imagem aqui para a gente ter de exemplo, para a gente poder estar conversando um pouco mais. Vamos pegar uma paisagem qualquer aqui, que aqui já vai ser uma introdução para o que a gente vai ver daqui para frente. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar uma bem mais simples aqui. Ok, deixa eu ver. Tá, isso aqui serve. Tá. Quando a gente bater o olho em qualquer paisagem, qualquer ela que seja, qualquer uma dessas imagens, qualquer paisagem, seja no mundo real ou através de uma foto, a gente tem que olhar para ela e entender que existe uma história de processo para as coisas serem do jeito que é. Para esse rio estar aqui hoje, né, a gente percebe que é um rio que tem uma escala maior, né, de largura, por assim dizer. Significa que provavelmente aqui é o curso baixo do rio. Por quê? A gente entende que quanto mais baixo for, né, a, ou seja, quanto mais longe o rio percorrer em relação à sua nascente, mais ele vai se alocando, mais ele vai parando. E quanto mais for encurtando, mais próximo ele está na nascente. Ou seja, mais fortemente ele vai estar agindo contra o relevo para fazer a sua abertura. Né? Acho que eu até posso fazer um desenho aqui para vocês estarem entendendo mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês. Por exemplo, conceito
que a gente vê logo no começo, né? Quando a gente está estudando geomorfologia. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vamos lá. Tá muito fraquinho, não dá nem para enxergar. Deixa eu ver se aqui melhora muito. Tá, esse aqui serve. Bom, bom, não sou o melhor pintor do mundo, mas acho que para a gente estar entendendo o conceito aqui vai ser interessante. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que a gente vai estar vendo um curso de um rio que vai passar nesse sentido aqui, ó. Né? Aqui vai ser a nascente, né? Essa parte aqui, onde está o X, vai ser a nascente do rio. Ele vai nascer nessa região aqui. Ok. E ele vai percorrer esse caminho, né, até o seu deságue. Então ele vai seguir aqui o caminho até a parte mais baixa, né? A gente vai entender sempre que o rio ele vai seguir o curso que ele achar mais fácil para seguir a lei da gravidade, né? Tem uma noção de descida. A partir do momento que a água está passando aqui, ó, nesse sentido, vale lembrar que vamos supor que aqui seja rocha, que é mais fácil para vocês entenderem a questão do intemperismo, né? Que é basicamente o desgaste que a ação de algum agente vai ter sobre aquela rocha, né? Isso que a gente entende como intemperismo. Bom, a gente entende que com o passar desse rio aqui, ele vai fazendo um desgaste da rocha. Vocês lembram daquele dizer? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, que com o passar do tempo vai ter um remonte, né? Vai ter uma modificação, uma mudança nessa paisagem. Com o passar do tempo, a gente vai estar entendendo que esse relevo que ele vai estava assim, ele vai ter uma modificação. Talvez ele fique mais rebaixado, né? Só para pegar uma imagem aqui para vocês terem um antes e depois, né? Ele antes estava assim, aí com o passar do desgaste da água ele vai rebaixando e vai fazendo uma curvatura maior, né? Até chegar o momento que ele vai estar igual nessa imagem aqui, ó, que ele vai estar reto já, né? Que basicamente a água já vai ter feito o processo de retificação dele. E aí, por a água já não estar tendo tanto atrito com ele, a modificação é mais lenta. Né? Então ele fica mais brando, mais parado assim, né? E geralmente isso acontece nas partes mais baixas do rio. Ok? E então aquele exemplo que eu dei para vocês acontece ao longo de todo o rio, não é só na nascente, né? A nascente foi só para quesitos de exemplo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Que a gente tem que olhar para a paisagem a partir desse momento que a gente está aqui fazendo geografia e entender que ela tudo para ela existir da forma que ela existe aconteceu uma sucessão de processos. E ao longo do curso, as outras disciplinas que vocês vão ter vão ajudar vocês a entender esses processos. Vai entender como que deu o avanço dessa vegetação aqui, como que se deu a retificação, né, desse rio, por que que esses barcos estão aqui, será que eles são apenas para pesca ou é para turismo, sabe? Por que que as nuvens estão dessa forma, sabe? Por que que existe essa vegetação aqui e não outra? Por que que algumas folhas ficam, elas caem primeiro que outras? Tudo isso vocês vão aprender ao longo do curso. Mas o que vocês têm que ter na cabeça é que esse quebra-cabeça tem que existir na mente de vocês quando vocês olharem para a paisagem. Certo? Essa é o intuito dessa disciplina para vocês. Vocês perceberem que a... é sim importante a gente estar entendendo os principais acontecimentos ao longo da história do pensamento geográfico, quem foram os principais autores, o que, que teve de modificação, o que, que deixou de existir, o que sabe, quem que foi importante para a gente estar relembrando e estar sempre guardando nas nossas memórias como dentro de um processo histórico, né? Afinal de contas, a gente vai entender o porquê que estamos estudando geografia aqui hoje a partir do momento que a gente está entendendo a nossa história. A gente vai estar entendendo o nosso papel como geógrafo aqui, que é entender essa paisagem, entender esse resultado, entender esse espaço. Belezinha? Conseguiram entender, pessoal? Tranquilo?
Deixa eu ver se já tá inspirando essa chamada. Acho que ainda não, né? Tranquilo. Vambora então. Bom, vocês estão ouvindo ainda, pessoal? Estão aí? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, estamos ouvindo sim. Opa, beleza então. Bom, então é basicamente isso o Kant, né? Basicamente esse que vai ser a grande contribuição dele. Entender a geografia, ou seja, o espaço, enquanto uma resultante de um histórico de processos. Isso que é a noção também de paisagem, né? É uma modificação que a gente é um resultado, né? A paisagem, ela é um resultado de uma história de processos que aconteceram dentro do espaço geográfico. Então é uma relação espaço-geografia que o Kant estabelece que vai ser a base para os próximos autores que nós formos ver. Tranquilo? Bom, agora aqui a partir da aula 5, a gente já vai estar vendo os primeiros passos que a geografia vai dar para se tornar uma disciplina única e não porque nesse momento aqui, até antes dessa aula, a geografia ela não existia como uma ciência própria, como um curso de geografia. Ela era uma disciplina que estava somada com outras. Ela não tinha sua identidade própria. Ela pertencia a outras disciplinas. Certo? Ó, aqui fala, né, da importância do pensamento do Kant, que é vincular a história e a geografia, para a gente entender esse processo. Bom, aqui fala do princípio teleológico da natureza, né? Que basicamente o Kant vai estar desenvolvendo ele mais para o final da sua vida, que na verdade não lembro com exatidão se é para o final da sua vida ou é durante a fase de desenvolvimento do pensar. Não tô lembrando com exatidão. Mas o que seria esse princípio teleológico do Kant? Basicamente é aquele princípio que a gente viu lá nos gregos, que é que a natureza se organiza segundo um fim. Ou seja, que para as coisas acontecerem tem que ter uma motivação. Que para as coisas acontecerem elas têm que ter uma, como é que eu posso falar, um objetivo, certo? E qual que é esse objetivo? Qual que é essa finalidade? Bom, onde que esse objetivo iria se manifestar, né? Na paisagem. Ou seja, que a finalidade da natureza ela vai ser expressa por suas manifestações. O que é uma manifestação da natureza, né? Se não a paisagem? Ó, a natureza se organiza segundo um fim. Ó, no entanto, não somos capazes de penetrar na verdadeira causalidade implícita na manifestação natural dos objetos, que é conduzida ao entendimento de sua finalidade, haja vista a nossa incapacidade de conhecer a natureza em si. Isso aqui é uma reflexão kantiana, que basicamente a gente entende que é difícil para nós, enquanto seres humanos, compreender em sua perfeição qual que é o verdadeiro objetivo por detrás da manifestação da natureza, né? E do porquê que os objetos se relacionam da forma que eles relacionam. A gente entende que a gente pode ter contato com a natureza, mas conhecer ela em sua essência, né? Conhecer ela em sua complexidade, que aí já estaria muito mais associada a um campo inacessível para a gente, que seria o campo das ideias, né? Que aqui a gente percebe claramente que o Kant tem uma influência greco-romana, né? Que lembrando, né, que esse mundo das ideias é do Platão. Então, quando ele está falando isso aqui, que a gente não pode conhecer a coisa em si, é baseado em Platão. Em que sentido? Basicamente, qual que é o conceito do Platão que ele está se relacionando aqui? Que existe, que o nosso mundo, ele basicamente foi construído, né? Ele foi desenvolvido partindo de uma série de processos. Por exemplo, quando a gente vai construir uma cadeira, né? Nós mesmos vamos manufaturá-lo. A gente entende, na visão do Platão, que
aquela cadeira ela vai ter umas imperfeições em relação ao que nós pensamos. É aquela coisa, às vezes a gente planeja um dia perfeito para a gente, para fazermos tudo o que nós queremos, mas aquele dia não sai como nós planejamos, mas acontece pelo menos algo similar. O que isso quer dizer? Que, basicamente, o nosso esforço mental, a gente constrói as coisas primeiro na nossa mente para depois construir elas fora. Porém, nesse processo de sair daquela ideia, sair da nossa mente e chegar no plano material, há um processo de imperfeição. Da mesma forma que para o Kant, né, ele vai pegar essa ideia do Platão e vai adaptar para a natureza. Significa que a finalidade da natureza, ela por si só, a gente já não vai conseguir compreender em sua intensidade total, né? A gente pode entender, né, ela por cima. A gente não vai entender por que a árvore escolheu cair as suas folhas. Mas a gente pode entender que esse processo de cair e renovar as folhas é um processo de renovação do seu próprio ciclo para ela se desenvolver mais, para ela crescer. Porém, por que ela escolheu esse processo em vez de tantos outros? Vocês percebem como é difícil compreender a finalidade da natureza? Ou seja, a gente pode conhecer como ela é, mas agora o porquê que ela é, para o Kant, a gente não consegue entender. Por que ela fez essas escolhas para ser assim, a gente não consegue entender. Então, ele admite que a gente tem uma certa incapacidade de conhecer a questão lógica por trás da natureza. A gente pode entender como ela funciona, mas o porquê que ela escolheu funcionar assim, não saberemos. Né? Então, é uma coisa que a gente teria acesso para o Kant. Conseguiram entender, pessoal? É um pouco complexo, mas estamos indo. Conseguiram entender essa ideia dessa relação da Kant com os gregos, Platão? Preciso que vocês dêem sinal de vida. Porque é complexo mesmo, é difícil. Se vocês não acompanharem aqui, daqui para frente vai ficar ainda mais difícil vocês entenderem, porque vai só somatizando, né? Se vocês não estiverem entendendo, quiserem que eu explique de uma outra forma, o ideal é perguntar agora. Porque senão mais para frente vai somatizando, vai acontecendo um efeito bola de neve, né? Vai somatizando o entendimento parcial das coisas, vai chegar no momento que vai ficar difícil de entender, sabe? Então é sempre bom ter tudo bem claro na cabeça de vocês. Vocês sempre terem tudo bem organizado. Então eu preciso ter esse feedback se vocês estão conseguindo entender, para a gente não ter uma dificuldade maior ainda para explicar um conceito ainda mais complexo. Então, enquanto a gente está começando ainda dá para corrigir, sabe? Ainda dá para resgatar algumas coisas. Dá para explicar de uma outra forma também. Então, vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Sim, dá para acompanhar, tá tranquilo. Tranquilo. João, tá conseguindo acompanhar? Anésio, Wagner, Vandir. Tranquilo? Todo mundo acompanhando, então? Tá bom. Vamos lá. Tá. Dá procedência, então. Deixa eu fechar essa aula 4 aqui. Vamos lá. Então, isso é Kant. Um pouco complexo, mas é Kant. Vamos lá. Sabe-se que há uma causalidade mediada por uma finalidade. Né? Ou seja, que todo acontecimento tem uma finalidade. Né? É aquela coisa, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui, quando se aplica na natureza. No entanto, não saberemos qual é essa verdadeira finalidade por não entendermos a natureza em si. É igual eu falei, a gente pode entender o processo, mas a gente não vai entender por que a natureza escolheu ser daquela forma. Tá, vamos contar com procedência. No entanto, podemos tentar reordenar suas estruturas, buscando compreender como a natureza se organiza em sua constante mutação rumo a uma finalidade. É o que eu falei para vocês. A gente pode estudar o processo de como a natureza se renova, de como ela modifica, de como que ela avança, de como que ela regride, de como que ela se adapta. A gente pode entender os processos, né? Mas a gente só nunca vai entender a finalidade, né? O motivo das coisas serem assim, o motivo real das coisas, sabe?
A gente pode entender a lógica do processo. A gente pode entender que a natureza tem um ciclo, né? A folha cai para ter uma renovação e aquelas folhas que caírem servir de adubo também para a árvore para ela crescer mais, crescer mais seu tronco, ter mais folhas e assim ter um ciclo de vida. Porém, agora, por que a árvore escolheu viver dessa forma, a gente não sabe. Isso que é Kant. Tá? Isso que é a reflexão que Kant está trazendo aqui para a gente. E, basicamente, quando a gente está estudando como a natureza se organiza e como que ela modifica, a natureza ela começa a ganhar um sentido analítico. Ou seja, a gente começa a olhar para a natureza para tentar analisar e entender as coisas. E que conceito da geografia, qual categoria da análise da geografia que vai ser responsável por a gente conseguir analisar a natureza? A paisagem. Porque a paisagem é quem vai revelar essa ordenação da natureza, mediada por sua finalidade. Licença, Leandro. Opa, pode falar, pode falar. Falta 2 minutos. 2 Pausou. minutos? Tá. Isso. Então vou pausar aqui. Soltar. Aí, voltamos. Bom, então a paisagem ela vai ganhar um sentido analítico, né? Ela vai ter uma função de análise, né? A gente vai querer entendê-la. Para entendermos essa paisagem, para nós entendermos a natureza, a categoria de análise que a gente vai utilizar para entendê-la, que os autores desse período vão desenvolver, o conceito que vai ser desenvolvido é a paisagem. Bom, e com qual objetivo? Compreender, né, essa teleologia, ou seja, a finalidade, né, a busca pela finalidade. Não que eles vão encontrar essa finalidade, né? Não que a gente não vai compreender o motivo das coisas serem assim, mas vai ser o objetivo que eles vão ter, né? Que agora já se associa até um pouco com a busca do Goethe, né? Que a gente vai chegar lá também. Bom, vamos lá. Basicamente é isso, pessoal. Então, o Kant ele vai ser a base para esse desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, a forma como o Kant se relaciona, né, com o mundo apenas de forma mecânica vai criar uma certa inquietação, vai criar um certo incômodo. E esse incômodo, e agora a gente vai começar a entender como que funciona a geografia, que é o seguinte, a gente vai ter Deixa eu só perguntar, você não vai apresentar mais slide, não, né? Só falar, né? Ah, não estou apresentando? Muito obrigado por Não. lembrar. Muito obrigado por lembrar, eu esqueci. Não, ok. Muito obrigado por lembrar, verdade. Estava esquecendo já. Aí, ó. Essa mudança de salas, assim, o tempo todo no Meet me desconcentra totalmente. Mas vamos lá. Agora tá aparecendo? Tudo tranquilo? Tá aparecendo, tá aparecendo. Moço, muito obrigado por avisar. Anésio, muito obrigado. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Então, essa motivação do Kant e do Newton, desse culto exacerbado à razão, como é colocado aqui, ou seja, excluindo o ser humano do mundo, causou um certo incômodo. Então, e o Kant, até mesmo nos próprios escritos dele, ao longo da vida, ele vai ver que ele precisa fazer uma relação com outras coisas para ele estar compreendendo o mundo da forma que ele é. Certo? Ok. E como que é o nome desse incômodo, né? Como que é o nome desse movimento contrário, né, a esse culto exacerbado da razão e da mecânica? É basicamente aquela crítica, né? Que a gente tem até umas falas no dia de hoje que se remetem a isso, que é apenas o uso da razão e se distanciar da emoção, né? Nós tem aquela frase, nós temos que ser racionais, a gente tem que fazer decisões baseadas apenas na razão, a gente tem que... Ou uma frase contrária, que aí já estaria associado ao movimento romântico, né? Que é o nome desse movimento contrário. Que a gente sim tem que seguir aquilo que nos deixa feliz e tal. É mais ou menos essa mesma discussão que o pessoal vai estar tendo aqui. De um lado, o povo que vai a galera, né, que vai defender mais as ideias do ser racional, que é o Newton e o Kant. E do outro lado, o pessoal do movimento romântico que vai estar dando vazão à emoção, né? Lógico, não é um descarte completo, não é uma briga, né? Onde um defende um lado e o outro defende o outro. Não é um conflito. Eles se somatizam.
A única questão é que para a mecânica, as emoções não têm relevância nenhuma porque elas não podem ser matematizadas. Já para o movimento romântico, eles vão levar em conta sim a matemática, mas vão agregar o fator emocional também. Que é basicamente o que está dito aqui no final. Ó. É necessário entender a finalidade da natureza não somente pela causalidade linear da mecânica, mas pela causalidade intrínseca que advém da sensibilidade e que concebe como um todo. A verdadeira causa que organiza a natureza não está na mecânica. Ou seja, qual que é o conceito do movimento romântico? Que para a gente estar entendendo a natureza, a gente tem que estar usando a nossa questão de sensibilidade. Para a gente estar olhando para a paisagem e conseguir perceber as suas nuances, perceber as suas relações, a gente tem que desenvolver uma certa sensibilidade. E aqui, voltando para aquele exemplo da paisagem, para a gente perceber que deixa eu ver se eu acho aquela mesma foto. Não acho, né? Achei. Para a gente entender que o rio tá assim, né? Que ele tá retilíneo, tem uma relação com o entorno e uma relação com a geomorfologia do local. Para eu perceber isso, para eu perceber que aqui é o curso baixo de um rio, eu estou tendo o quê? Um desenvolvimento de uma sensibilidade. Eu desenvolvi uma sensibilidade para eu ser capaz de entender essas coisas, sabe? Por exemplo, vocês já tiveram a experiência alguma vez na vida de algo que você bate o olho e consegue definir o que é aquilo? Vocês já conseguiram ter uma experiência parecida com isso? De vocês olharem para algo e falar, pô, isso aqui é assim por causa disso. Isso é uma motivação da sensibilidade. Se a gente está conseguindo olhar, por exemplo, para uma paisagem e entender o porquê que ela está da forma que ela está, isso advém do nosso campo sensível. A gente teve a sensibilidade de captar alguns elementos aqui e fazer uma dedução. É parecido com a questão da investigação, né? É parecido para o processo que acontece nas investigações criminais, que a gente vai coletando pistas e vai resolvendo o caso. É mais ou menos aqui. Para a gente estar entendendo essa paisagem resultante, a gente tem que coletar as partes dela para entender esse todo. Mas, Leonardo, desculpa aí. Mas, assim, a gente está falando, parecido com investigação, vem além da sensibilidade da experiência também, né? Uhum. O estudo em cima daquilo tudo. Exatamente. Né? Não só eu cheguei no ambiente, não sei nada, mas o trem é assim, né? Exatamente. Tem um estudo. Tem tudo Exatamente. estudado. Sim, com certeza. Bem Porque lembrado. Bem lembrado, a impressão que deu, falou assim, chegou lá, o cara Não, viu sim. aquilo, o trem aconteceu por causa disso. Não, sim, Não, mas sim. também vem da experiência, vem do Sim, estudo, tem vem o estudo. o Tem... entendimento do estudo em cima disso aí que o cara vai definir, ó, o relevo aqui tá assim porque tem enchente, ele desbarranca, ele cai aqui, alargou por causa das enchentes que teve, violenta, da correnteza, a árvore caiu, né? Esse tipo de coisa, né? Exatamente, muito bem lembrado, Nelson. Então tem que ter um estudo, tem que ter um embasamento teórico primeiro. E basicamente para isso que serve a faculdade. É para servir em ter um embasamento teórico, para que toda vez vocês chegarem numa obra, chegarem numa paisagem, chegarem digamos assim, terem contato com o que a gente está estudando aqui, vocês chegarem e conseguirem definir. Certo? No mesmo lugar onde o investigador aprendeu, né, antes de chegar até, digamos, a cena do crime para resolver o caso, né, primeiro ele passou por uma academia, passou primeiro por um estudo. É o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está passando primeiro por um estudo para que quando vocês cheguem na natureza, cheguem diante da paisagem, vocês consigam fazer deduções sobre ela, consigam digamos assim, experienciá-la e aí ao mesmo tempo adquirir experiência. Estão conseguindo compreender mais ou menos a ideia? Sim. Sim. É isso, pessoal. Vamos lá. Isso que é o movimento romântico. Então, ele vai estar falando exatamente disso. O movimento romântico é isso. Nós temos que captar as coisas partindo da sensibilidade também. E essa sensibilidade, ela advém sim do estudo, advém sim do conhecimento aplicado, da experiência. Porém, o que vai fazer essa experiência sua e o seu estudo desabrocharem quando você está de contato com a paisagem? É a sensibilidade.
né? Quando o cara chega na cena do crime, o que vai fazer ele botar para fora essa experiência e, digamos assim, esse estudo que ele teve é a sensibilidade. Vai ser o canal para que se conecte o conhecimento dele e a experiência dele com a cena do crime, a sensibilidade, certo? Mas é mais ou menos o mesmo sentido aqui para a paisagem. É a sensibilidade que a gente vai ter através dos nossos estudos que a gente vai ter sobre paisagem ao ter contato com ela. E aí a gente vai tirar as nossas conclusões para conseguir estar entendendo a totalidade. Ou seja, tá entendendo como toda essa paisagem se organiza. Belezinha? Isso é movimento romântico. Vamos lá. Quem que foi o principal expoente desse movimento romântico? O Goethe. O Goethe foi o cara, assim, que, tipo, quando a gente pensa em movimento romântico, tem a cara dele. Foi o cara que, tipo, mais esteve por dentro durante uma parte da vida dele, que mais esteve presente e que mais, sabe, liderou, que mais esteve à frente, ou melhor, que mais se destacou, né? Aqui, principalmente para que a gente está estudando aqui a geografia. Afinal de contas, como o Francisco falou na aula, o Goethe ele foi muito amigo do Humboldt. E o Humboldt é o pai da geografia moderna, né? O Alexander von Humboldt. Então, a gente entende que o Goethe ele vai ter um pezinho na geografia como um influente. Tá? Ele vai influenciar o Humboldt, que é o pai da geografia. Né? E quais são essas ideias do Goethe que vai chegar na geografia através do Humboldt? Né? Vamos dar uma olhada aqui agora. Né? Aqui está falando basicamente o seguinte, que antes o Goethe ele teve 2 períodos da vida dele. Teve um primeiro que ele estava mais relacionado como escritor de romances, né? Um cara mais da literatura, focado na literatura alemã, né? Basicamente ser um cara que vai estar se dedicado muito mais às obras literárias, né? A gente vai ter o Fausto, vai ter, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele vai ser muito famoso como literário, né? Como escritor de romance, como poeta. Ele vai ter um grande desenvolvimento, né? Ele vai conseguir, sabe, ganhar renomes assim, sabe, surpreendentes, né? Ele vai até para trabalhar em uma corte real, né? De tanta importância que deram à obra que ele fez na literatura. Porém, vai chegar um momento da vida do Goethe que ele vai começar a sentir certas inquietações. Como assim? Basicamente, ele vai se ver num momento da vida dele que ele vai deixar de estar praticando o que ele mais gosta, né? Que é essa questão da poesia, né? Ele vai começar a desenvolver trabalhos ali na corte como parecido com um engenheiro ambiental, sabe? Trabalhos em extração de minerais, sabe? Trabalhos um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje com a geologia, sabe? Então vão ser trabalhos que para ele não vai estar se relacionando com o que ele mais gosta, que é essa poesia, essa arte, sabe? Essa expressão das suas emoções, certo? Vai ser um trabalho puramente técnico, né? Então vai ser algo que vai desagradar ele. E aí o Goethe vai ter uma virada, vai ter uma mudança na vida dele. Ele vai realizar uma viagem à Itália. E essa viagem à Itália, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Não, não tem. Tá. E essa viagem à Itália do Goethe vai ter um objetivo. Qual que é o objetivo dessa viagem à Itália do Goethe? Né? Resgatar uma coisa que para ele era muito bom, né? Que era essa questão da poesia, dessa literatura mais engajada com a arte, ao mesmo tempo que ele resgata em si estudos que ele fez e busca colocá-los em prática. Nessa época aqui, era muito comum as pessoas realizarem viagens para comprovar os seus estudos. Por exemplo, como que a geografia... Inclusive, isso é a base para a geografia. Por que a geografia é o curso que tem mais aulas de campo? Alguém sabe me responder? O porquê que ela é o curso que tem mais aula de campos que todos os outros?
Vocês já Tem chegaram a muita pesquisa, né? Eu acho que tem muita pesquisa, ela é envolvida em todas as áreas, né? Pelo que eu comecei a entender, ela é envolvida em todas as áreas, né? Sim, Tanto. Eu acho que é uma das coisas que muita pesquisa, né? sim. O principal motivo é porque tudo que a gente vê aqui sobre o mundo, como que a gente vai aprender sobre o mundo numa sala de aula, né? Como é que a gente tem que experienciar? A gente tem que estar indo até campo para ver aquelas coisas. Afinal de contas, para o geógrafo, a sala de aula é o mundo lá fora, sabe? É a sala de aula para gente. É por isso que tem tantas aulas de campo. E isso que vem desde essa época. Durante o processo da gênese da geografia moderna e da sua sistematização com Ritter mais à frente, que vocês vão ver, né, no pós-Humboldt, basicamente o curso de geografia tinha bastante aulas de campo. Por quê? O interessante para o geógrafo é ele estar tendo contato com isso que ele está estudando e o contato com o que ele está estudando? Com o mundo, sabe? Se você está fazendo um estudo sobre cidades, um estudo de geografia urbana, é importante você estar percebendo esses conceitos de geografia urbana na cidade. Se você está estudando aqui sobre paisagem e sobre história do pensamento geográfico, isso tem que ter um impacto quando você for ler um texto ou quando você tiver alguma discussão acadêmica dentro da geografia. Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? Então o Goethe ele estava com essas inquietações. Pô, ele não está colocando em prática o que ele está estudando, né, sobre ciência, e não está praticando sua poesia também, né, praticando a sua arte. Então ele faz essa viagem à Itália para, sabe, colocar para fora essas emoções que nele estavam acumuladas. E aí ele sai fugido, né? Como ele é muito famoso, ele não pode, sabe, ele tem que ter uma série de cuidados para poder realizar essa fuga, né? E o que acontece? O Goethe, antes dessa viagem à Itália, ele era muito mais poeta. Porém, depois dela, quando ele coloca em vigor o que ele estudou, ele basicamente vai se tornar também um cara muito mais puxado para o lado científico das coisas. E é esse lado científico que vai chegar até o Humboldt, né? Porque vale lembrar que o Goethe conhece o Humboldt depois da viagem à Itália. Então o Humboldt vai estar conhecendo um Goethe que é muito mais, que tem as ideias da ciência muito mais, sabe, desenvolvidas do que antes da viagem, porque antes da viagem ele era um poeta, um literário. Porém vai ter uma relação, né, que a gente vai acompanhar aqui. Bom, o que acontece? O Goethe, por que ele faz essa viagem, né? Para ele, a Alemanha que ele estava vivendo era um lugar, sabe, tipo muito, era assim muito sem cores. Era um país frio, onde as coisas tinham muita essa coloração cinza, né? Por causa do período industrial. Não, pera, do período industrial ainda não. Pelo período, sabe, de muita estiagem. Então era um período sem cores, sabe? Era um lugar sem cores a Alemanha pro Goethe. Então, quando ele chega na Itália, que é um país quente, ele se vê maravilhado, porque ele vê várias cores, ele vê um mundo muito mais vivo. E aí que a gente entende por que o Goethe fez aquela obra, por que ele fez aquela obra chamada Teoria das Cores. Porque nele as cores tiveram um impacto tão grande que ele percebeu que onde tinha cor tinha vida e onde não tinha cor era um lugar morto. E aí a gente vê que até isso é representado nos teatros. Sabe, quando a gente tá vendo alguma cena triste, as cores, sabe, se esmerecem, a- 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 as cores se vão, né? Ou quando tá representando alguma imagem triste, a gente coloca aquela imagem em preto e branco. Então, a gente entende que dentro do nosso subconsciente, quando a gente vê algo com mais cores, a gente vê algo mais feliz, com mais vida, com mais emoção. Então, por isso que é por causa desse relapso que o Goethe faz aquela obra Teoria das Cores. Por causa que a cor tem significado para nós, enquanto seres humanos. Belezinha, pessoal? Tá. Sim. E a ciência, né? O que é essa ciência?
pro Goethe, né? O que que ele busca? Ele basicamente vai fazer essa viagem em busca de fazer avanços na área da geologia, para ele, né? Avanços no conhecimento dele, na área da geologia, da botânica, da ótica, né? Que é o estudo sobre o olho, né? Sobre as coisas que a gente enxerga, coisas que a gente vê. Mais uma vez, dando destaque aqui, né, nos estudos óticos dele, vai ser relacionado a como que o olho vai interpretar o que a gente vê e também as cores, a arte, a geologia, a mineralogia e matemática. Bom, ele fazia anotações sobre tudo que via, sempre mediado pela busca da finalidade da natureza, que é a teleologia do Kant, que é basicamente buscar qual a finalidade da natureza, tendo a paisagem como categoria de análise. O que é essa busca da finalidade que ele ia atrás? Era basicamente o seguinte: para ele, essa teleologia do Kant vai mais a fundo e mais específico. Ele vai buscar qual que era a planta que originou todas as outras, né? Vale lembrar aqui que a gente já está muito mais perto do Darwin, que se eu não me engano, o Darwin ele vai ter contato com essas ideias ao ler a obra do Humboldt, se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso. Então, a busca da finalidade pela natureza do Goethe aqui é muito mais específica. Ele vai buscar qual que é a planta que originou todas as outras, sabe? Então é um estudo muito mais. Não que ele vai chegar nessa resposta, né? Não que ele vai encontrar isso. Mas ele vai fazer uma busca e um sério avanço na botânica por conta dessa busca, né? Ele fez essa busca e conseguiu fazer um desenvolvimento da botânica. Ele teve uma importância. Inclusive, eu acho que quando a gente faz o estudo na biologia, provavelmente eles leem esse estudo do Goethe. Eu acho que tem um livro dele que chama Metamorfose das Plantas, que é estudado na biologia. Olha pra você ver como é que é doido, né? Olha como é que esses caras, né, eles eram geniais. Hoje a gente estuda o Goethe aqui na geografia, o pessoal na biologia estuda o Goethe, porém, e o pessoal da literatura também estuda o Goethe. Olha que doido. Tipo assim, o cara ele contribuiu para três grandes áreas de formas, sabe, complexas, de formas super bem engajadas. E cada uma delas vai estar, sabe, analisando coisas diferentes de uma mesma pessoa. Viver uma vida completa. Interessante, né? Bom, que conceito do. Agora, né, dando mais procedência, trazendo agora a conversa um pouco para a geografia. Como que. O que chega até o Humboldt, passando pelos conceitos do Goethe? Basicamente, para o Goethe, a forma é a síntese dos processos naturais, o último estágio de um processo de mudança. O que é isso, né? O que ele está dizendo aqui e como que isso chega até o Humboldt? Basicamente, ele está falando que a paisagem é um resultado, que é o que eu falei para vocês ao longo dessa monitoria. Basicamente, ela é uma síntese de processos naturais, ou seja, é uma série de acontecimentos que gerou aquela paisagem. Acho que eu estou com a foto aqui ainda. Tô. Ou seja, é uma série de processos que originou essa paisagem. Ou seja, essa paisagem ela é uma síntese, ou seja, ela é um resultado de vários processos. É isso que o Goethe está dizendo aqui. Certo? Giovanni, Oi. eu vou ter que sair da reunião. Eu agora tenho que ir embora para casa para fazer a prova daqui a pouco. Não, tranquilo, tranquilo. Só vou. Obrigado, tá? Já tô finalizando aqui já. Terminei algumas ideias do Goethe e a gente acabou já. Tá. Muito obrigado. Valeu, Anésio. Até. Só um momento, pessoal. Só vou pegar uma água aqui que minha voz tá acabando aqui. Tá meio difícil. Já volto, tá? Bom, vamos dar continuidade então. Bom, para ele, a representação meramente científica, o método científico que advém do racionalismo, não é o suficiente para entender a natureza como um todo, conforme a gente está vendo aqui já há um tempo, né? Tem limitações. Goethe faz então uso da visão do artista, do poeta, visando ultrapassar o limite da mecânica. Goethe quer entender o todo que dinamiza a paisagem e diferencia de lugar para lugar. Vamos lá. Bom, ele sai do buscando encontrar a estrutura originária. Tá. Eu acho que foi por aqui, né, que o professor parou, né?
conecta o homem ao mundo. Belezinha. O que vai estar sendo passado aqui? Basicamente, o Goethe, como que ele vai compreender que a mecânica é limitada? Basicamente, para ele, apenas fazer cálculos matemáticos usando as leis da física não vai ser suficiente para você estar entendendo a natureza aqui. Precisa de algo a mais, sabe? Precisa da sensibilidade, que é um valor que não é uma coisa que você consegue quantificar. Você não consegue quantificar, sabe, o porquê que o ser humano consegue fazer todas essas relações super, sabe, elaboradas para compreender a paisagem. Dá pra, sei lá, supor algum cálculo, mas chegar a conclusões exatas não dá. Então, ele entende que ele precisa de uma visão além, né? A visão que, por exemplo, um artista tem. Vamos lembrar que aqui também a gente vai estar analisando a paisagem do ponto de vista que a pessoa escolheu. Por exemplo, nessa foto aqui, ó, a pessoa escolheu esse ponto de vista porque para ele aquela paisagem era mais apetecível, era uma paisagem mais bonita, né? Então a gente sempre vai estar olhando uma paisagem de um ponto de vista. E esse ponto de vista vai ser fundamental para a gente estar conseguindo entender que a paisagem, para ela ser compreendida, ela precisa dessa sensibilidade. Talvez se ele tivesse tirado essa foto de outro lugar, talvez ela não tivesse ficado tão bonita assim. Se ela tivesse tirado, sei lá, entre as árvores, assim, sem muita visão, talvez ela não ficasse tão bonita assim. Então, através da sensibilidade, essa visão de um artista de verdade, de um fotógrafo ou de um pintor, ele escolheu a melhor localização e bateu a foto. Isso advém do quê? Da sensibilidade. Então, o que o Goethe vai estar dizendo pra gente? Que para a gente estar compreendendo as coisas como elas são, a gente precisa estar usando essa sensibilidade nossa para captar essas informações que não vão estar matematicamente descritas, mas sim presentes nesse campo sensível que o ser humano tem. Belezinha? Bom, então, para o Goethe, a arte ela vai dar base para a representação. Né? Vai dar base para esse método comparativo que ele tem. Né? O que é esse método comparativo? Aqui, ó, o Goethe é um híbrido entre conhecimento científico e artístico. Vale lembrar que durante a viagem à Itália, o Goethe ele estudou pintura com Hackert, se eu não me engano. Johann Philipp Hackert, coisa assim, deixa eu ver o nome certinho. Não, é Jacob Philipp Hackert. Ou seja, ele vai estudar aqui as obras do Hackert, ó, pintura. Por que que um cara que estava querendo ter um conhecimento científico vai estudar com um cara que é um pintor? Porque o Hackert ele conseguia apreender a natureza de tal forma que nenhum método científico até o momento tinha conseguido. Olha que doido, para a gente poder estar captando o todo e conseguindo partir do todo para entender as partes, né? Ou seja, a gente parte de uma paisagem completa para entender a existência daquela vegetação, a existência daquele rio. Se a gente faz isso dentro dessa amarração, a gente consegue ter uma abrangência incrível, sabe? Uma abrangência, sabe, magnífica. Porque ele vai estar captando coisas que a matemática não vai conseguir captar. Sabe? Ele vai estar captando informações que nenhuma conta matemática vai dar para ele. Isso que vai deixar tão magnífico essa obra, sabe? Que o Goethe vai trazer pra gente. É uma coisa que vai utilizar sim o conhecimento científico, porém vai além dele, sabe? Vai pegar elementos de outras áreas. Isso aqui é uma revolução para esse momento. Porque a gente está vivendo um momento onde, basicamente, esse campo sensível do ser humano estava morto. Estava sendo esmagado pela ciência racionalista de caráter newtoniano. Então é uma grande revolução isso que a gente está fazendo aqui agora. De fazer ciência usando a arte. Então, por isso que e por como que isso chega até a geografia? Porque a geografia é isso. Olha, por exemplo, hoje, para a gente fazer um estudo cartográfico, não envolve também um conhecimento artístico que você tem que ter?
se você vai fazer qualquer estudo puramente de cálculo, por exemplo, você quer calcular o índice, sei lá, da erosão remontante de um rio. Pô, é um cálculo, tipo, vai envolver uma série de coisas. Quer fazer um cálculo topográfico, sabe? Quer fazer as medições de uma planta baixa. Se você quer fazer tudo isso, por mais que seja algo extremamente matemático, vai ter que ter um mapa. Vai ter que ter uma representação, ou seja, vai ter que ter a arte. Ou seja, a gente está percebendo que isso aqui está fundando as bases da geografia que a gente tem hoje, sabe? Isso daqui, essa revolução que o Gates fez aqui, ó, deu base para a geografia que a gente tem hoje. Estão entendendo? Então, na época dele, isso aqui é revolucionário, sabe? E totalmente na contramão que o mundo estava indo. Isso chega até o Humboldt. Isso chega até a geografia, chega até nós. Essa integração do conhecimento científico com o artístico. Essa coisa de fazer cálculos, mas também representar isso de forma artística. Sabe? É como se ele estivesse estruturando o método da geografia. Estão sacando a ideia? Sim, tô sacando. Vamos embora então, que estamos acabando. Acho que esse aqui é o último slide. Vamos lá. E como, né? Beleza. Se ele está estruturando um método, qual é esse método? Né? Não vai ser método geográfico. Basicamente, o Gates vai estar pegando essa característica do método geográfico e elaborando o próprio dele, que explique as inquietações dele, que é o método da morfologia comparada. O que é isso, né? Basicamente, ele vai através da comparação dos elementos, ou seja, a comparação do que a gente vê na paisagem, das árvores, do rio, do ciclo climático, do uso do solo, da relação que as pessoas têm com a natureza, através disso que ele chama de elementos, né, que são essas coisas que eu descrevi para vocês, de suas estruturas percebidas por um olhar científico-artístico, que é o que eu falei para vocês, que é não só fazer cálculo, mas também utilizar dessa sensibilidade artística para compreender o mundo enquanto totalidade, né? Com esse olhar, ele buscava o esclarecimento desses elementos, ou seja, esclarecer como essas relações eram feitas, né? Ou seja, a visão dele enquanto artista e enquanto cientista ajudava a ele entender as relações geográficas com muito mais fundamento, de forma muito mais clara e objetiva. Ou seja, a gente tem a fundação, sim, da ideia de geografia, né? A ideia de geografia está aqui. Só que o que é a geografia que a gente estuda hoje? Né? Lógico, muito mais detalhada, muito mais desenvolvida, mas a ideia inicial dela está aqui. Ó. É isso. Isso que é a geografia que a gente estuda. É fazer relações, né, partindo de um viés científico-artístico. Sabe? Se ela não é isso hoje, ela deveria ser. Porque isso aqui que é a geografia em sua total complexidade e abarcando todas as suas demais áreas. Então, o Goethe, né, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar reconectando o homem ao mundo. Porque antes do Goethe aqui, a perspectiva sensível do ser humano estava descartada como método científico, estava descartada como possibilidade de pertencer à análise, a servir como objeto de pesquisa também. Bom, e basicamente isso daqui vai chegar tão forte no Humboldt que posteriormente ele vai fazer uma leitura geográfica da realidade, incorporando essa influência do Goethe e tendo a paisagem como categoria de análise. Ou seja, vai chegar nesse momento aqui e o Humboldt vai pegar essas ideias do Goethe e vai trazer e vai fazer ela virar a geografia que a gente conhece hoje. Então o Goethe teve uma importância, sabe, absurda.
Mas basicamente é isso, pessoal. Eu tive que me controlar bastante aqui, senão eu fico mais 1 hora só falando do Get aqui e a gente não sai daqui, né? A gente não vai embora. Então, agradeço a presença de todos. Agradeço a quem estiver assistindo esse vídeo aqui. E é isso. Lembre-se que temos as avaliações que já está disponível, né? A primeira avaliação já está disponível para ser feita. Tem os fichamentos. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp para sanar as dúvidas.